Meus amados irmãos, vamos pegar aí o nosso estudo. Nós estamos nas quartas-feiras estudando o Catecismo Maior de Westminster e nós chegamos, meus irmãos, na sessão que trata sobre a nossa condição caída. Nós vimos na quarta-feira passada algumas questões que nos mostram que realmente nós estamos num estado de pecado. Nós percebemos, em primeiro lugar, que nós já nascemos em pecado. O salmista Davi vai dizer isso no Salmo 51, em pecado me concebeu minha mãe. E nós percebemos, em segundo lugar, que os nossos pecados agravam ainda mais a nossa condição caída. Pela transgressão da lei de Deus, nós vamos cada vez mais nos tornando culpados. Isso, diante da lei de Deus, também tem agravantes. E nós vimos que alguns pecados são mais graves do que outros, principalmente quando eles são feitos em público. E eles merecem, então, uma repreensão pública. Todavia, meus irmãos, os pecados também feitos em secreto, eles também são graves para a nossa alma. Eles mancham a nossa santidade. É uma facada na nossa relação com Deus. Os nossos pecados, apesar de serem acobertados e de não serem mostrados em público, eles também agravam a nossa condição espiritual, mesmo que não mereça uma repreensão em público, uma disciplina em público, uma disciplina eclesiástica, mas quando nós encobrimos, nós vamos recebendo as penalidades e as sanções divinas sobre a nossa vida já nesta vida. Então, a nossa condição caída é essa. Eu quero, então, estudar com os amados irmãos 3 perguntas nessa noite para a nossa compreensão aqui do nosso estado caído e quais são os meios que Deus usa para nos levantar, para nos amparar, para nos redimir, para nos salvar. Então, a pergunta de número 153, eu queria que você lesse aí junto comigo, diz assim: que exige Deus de nós para que possamos escapar à sua ira e maldição, em que incorremos pela transgressão da lei? A resposta: para escaparmos à ira e maldição de Deus, em que corremos pela transgressão da lei, ele exige de nós o arrependimento para com Deus, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo e o uso diligente de todos os meios exteriores pelos quais Cristo nos comunica os benefícios de sua mediação. Vamos ver aí alguns textos, por favor? Atos, capítulo de número 20, vai nos falar sobre isso. Diz assim a palavra de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer, verso 20: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler, por favor, irmãos, agora o verso de número 26. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Vamos ler agora, por favor, o verso de número 32 e 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de amoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Percebam que o apóstolo Paulo, ele passou 3 anos na igreja de Éfeso, agora ele estava indo embora
mandou chamar os líderes da igreja, e ele vai dizer aqui, irmãos, qual foi o ensino que ele deu. No verso de número 21, ele vai dizer: eu preguei arrependimento para com Deus e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Percebam então que a maneira de nós escaparmos da ira divina, da maldição de Deus, é nos arrependendo, tendo uma vida de arrependimento e uma vida de fé que Cristo realmente nos perdoa de todos os nossos pecados. Mas o apóstolo Paulo, ele vai continuar e vai dizer no verso 31, lembrem que por 3 anos, noite e dia, não cessei de amoestar com lágrimas a cada um de vós. Imagine isso. O apóstolo Paulo, ele chorava diante das pessoas. Ele derramava lágrimas, pedindo que as pessoas se arrependessem, crescem em Jesus, abandonassem a vida mundana, entregassem os seus pecados nas mãos do Cordeiro e tivessem a sua vida salva. Ele chorava enquanto ele falava isso. Seus olhos lacrimejavam, porque Paulo sabia da condição perdida dos efésios. Essa é a condição nossa, irmãos, é de chorar. Se nós não choramos pelos nossos pecados, se os nossos olhos estão secos, nós devemos chorar, porque há uma maldição e uma ira divina sobre aqueles que permanecem em pecados. Então o apóstolo Paulo, ele vai dizer aqui quais são os meios pelos quais Deus nos livra, quais são os meios de graça que Deus nos livra desse estado. Ele vai dizer que é o arrependimento, e depois ele vai dizer aí, verso 32, agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Perceba então que o meio pelo qual Deus, em Jesus, deixou para que nós tivéssemos, irmãos, uma vida santa, é a sua palavra, é a meditação na sua palavra, é o preparo da nossa alma na sua palavra, é nós memorizarmos a sua palavra, é guardar esta palavra no coração. Esse é o meio pelo qual Deus nos ajuda, nos ampara na vida de pecado que vivemos, no estado caído e desgraça que nós vivemos, que pode nos fazer escapar de uma vida pecaminosa, é a santa palavra de Deus. Então é essa palavra que traz luz, é essa palavra que vai nos renovar, vai nos animar, é a palavra de Deus, que é o pão do céu, e ela então vai nos ajudar a ter uma vida santa. Pergunta de número 154, meus irmãos, vai dizer o seguinte: quais são os meios exteriores pelos quais Cristo nos comunica os benefícios de sua mediação? Vamos ler aí todos a resposta. Os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo comunica à sua igreja os benefícios de sua mediação são todas as suas ordenanças, especialmente a palavra, os sacramentos e a oração. Todas essas ordenanças se tornam eficazes aos eleitos em sua salvação. Vamos ler aí? Atos, capítulo de número 2, verso 42, o versículo 47 diz assim. Vamos ler juntos? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo,
partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Em segundo lugar, qual é então, meus irmãos, o meio que Cristo nos comunica os benefícios da sua mediação? Ele é o nosso mediador, é ele que intercede por nós. Quais são os meios, então, que ele deixou a sua igreja para poder, meus irmãos, termos uma vida santa? Qual foi? Em primeiro lugar, veja aí no verso 42, nós vamos ver, ele deixou aqui a doutrina. Verso 42, percebam mais uma vez a importância da palavra de Deus na nossa vida, a doutrina. Doutrina aqui, meus irmãos, é aquilo que nós chamamos de todos os ensinamentos que nós encontramos no Evangelho, é o arcabouço teológico. Então, tudo que você puder estudar de doutrina cristã, você fará isso para o bem da sua alma. Você vai se tornar uma pessoa mais santa. É por isso a importância de nos afadigarmos na palavra de Deus, de fazermos um curso teológico, de comprarmos uma Bíblia de estudo, sabe? De comprar um software que tenha Bíblia, livros teológicos. Isso faz muito bem para a nossa alma. Então, se você puder, persevere na doutrina. Em segundo lugar, ele vai dizer aí que eles perseveravam na comunhão. O meio de você se tornar mais santo é você andando com pessoas santas. Aquele ditado, né? Quando a brasa está longe do braseiro, do fogo, ela esfria. Então a maneira de você pegar fogo, a maneira de você se tornar mais santo é você vendo pessoas mais santas, é você andando com pessoas mais santas. E por isso, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo deixou a comunhão dos santos. Isso é muito benéfico para a nossa vida, né? Então, aqueles que estão andando pelo movimento evangélico dos desigrejados, hoje é um movimento que diz que eu não preciso mais da igreja, eu não preciso mais ir ao culto, eu não preciso mais do templo, eu posso adorar a Deus onde eu estiver, na minha casa, né? Então, criou-se um movimento no mundo dos desigrejados, crentes decepcionados com a instituição da igreja, e eles não vão mais para a igreja. Eles dizem que eles podem adorar em casa. Bom, claro que nós podemos adorar a Deus em casa, mas diz aqui, meus irmãos, que a igreja primitiva, verso 46, diariamente perseveravam unânimes no templo e partiam pão de casa em casa. Percebo, e se não fosse necessário a comunhão dos santos na igreja, então os apóstolos não iriam para a igreja. Se fosse isso tão real, 2000 anos, não se precisaria fazer templos como nós temos, ficaríamos em casa, os apóstolos ficariam em casa. Mas vai dizer que eles perseveravam unânimes no templo. Então, o movimento de desigrejados, irmãos, é contra a prática da igreja apostólica. Eles não perseveram no templo, onde nós vemos a comunhão dos santos. Vai dizer aí, em terceiro lugar, que eles partiam pão. Verso 42. O partido do pão aqui era a Santa Ceia. Eles se reuniam para juntos tomar a Santa Ceia. É um meio de graça. Deus comunica ao momento que você vem à igreja, você participa, né, da ministração da Santa Ceia, bênçãos espirituais é comunicada a você à medida que você come do pão e você bebe do vinho.
você é abençoado espiritualmente. Você tem que participar da Santa Ceia. Todo crente que deixa de tomar a Santa Ceia está deixando de tomar as bênçãos que a cruz e a morte de Cristo dá a todo crente. Conta essa história de um pastor que foi distribuir a ceia e uma irmã chorando disse que não ia receber a ceia. O pastor estou com ela e disse: não, minha irmã, Jesus morreu por você e pelos seus pecados, você vai tomar a Santa Ceia. Não, pastor, eu não posso tomar, eu estou em pecado. O pastor disse, perseverante: você vai tomar, porque Jesus morreu pelos seus pecados. Tome a ceia, se fortaleça e vença os seus pecados, porque Jesus já venceu por você na cruz. E a irmã então tomou o pão e tomou o cálice e nunca mais deixou de tomar a Santa Ceia por causa dos seus pecados, porque Cristo já venceu os nossos pecados. O que ele ordena é: tomai, comei dele todos. Para finalizar, irmãos, aí, verso 42, a quarto meio pelo qual o Senhor Jesus aqui mostra a sua mediação são as orações. Percebam, esse é um meio então de graça. Cristo aqui comunica suas bênçãos quando nós oramos, quando nós dobramos os nossos joelhos. E ainda mais quando nós vamos à igreja para poder orar junto com os irmãos. Há uma bênção destinada da graça do Senhor para a nossa vida. Vai dizer aqui, meus irmãos, que a igreja primitiva, ela crescia, verso de número 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Perceba aqui então, Deus, ele abençoa a igreja quando ela pratica esses meios exteriores. Para finalizar, irmãos, pergunta de número 155. Como a palavra se torna eficaz para a salvação? Resposta, vamos ler? O Espírito de Deus torna a leitura, e especialmente a pregação da palavra, um meio eficaz para iluminar, convencer e humilhar os pecadores, para lhes tirar toda a confiança em si mesmos e os atrair a Cristo, para os conformar à sua imagem e os sujeitar à sua vontade, para os fortalecer contra as tentações e corrupções, para os edificar na graça e estabelecer os seus corações em santidade e conforto, mediante a fé para a salvação. Vamos abrir aí, por favor, Salmo de número 19. Vamos ler a partir do verso 7. Diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Perceba então, em primeiro lugar aqui, como é que Deus torna a sua palavra eficaz para a nossa salvação. Verso de número 7 vai dizer aí: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Percebam, meus irmãos, então, que há uma eficácia na palavra de Deus para restaurar sua alma, para reabilitar a sua alma, a ter comunhão com Deus, a ter comunhão com os irmãos, a ter uma vida santa,
A palavra de Deus restaura a sua alma. Aquilo que o pecado destrói, aquilo que o pecado faz adoecer, a palavra de Deus restaura na sua alma. E você começa então a sentir novamente na sua alma anseios pelo céu, desejo pela palavra de Deus, desejo por uma vida santa, e Deus vai trabalhando. E continua aí, vai dizendo, meus irmãos, verso 7. Testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Você pode ser a pessoa mais analfabeta, mais sem cultura do mundo. A palavra do Senhor vai fazer você mais inteligente do que os seus mestres e do que as pessoas mais cultas. Ela vai lhe dar sabedoria. Vai dizer aí o verso de número 8: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. E vai dizer, meus irmãos, Provérbios, que um coração alegre formoseia o rosto. Você vai ser um crente feliz. As pessoas vão lhe ver, mesmo em meio a dificuldades, vão olhar para você, vão ver o seu coração alegre. Que você perseverar na leitura e na devoção na palavra de Deus. Verso 8 vai dizer: o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Você vai ver as coisas ao seu redor, não com maldade, com dolo. E as pessoas vão perguntar para você, uma vez perguntaram para mim: Paz, tu não olha para as mulheres na rua, não? Eu pude responder: não, porque a palavra de Deus, ela purifica os meus olhos. E não dá vontade de ver nada do que uma pessoa que tem os olhos impuros e com maldade olha as coisas do mundo. Não tenho vontade. Porque nós fazemos um compromisso com os nossos olhos, fazemos votos com Deus diante da sua palavra, para nos manter puros. E vai dizer aqui: o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Vai dizer aí, meus irmãos, que no verso de número 9, o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Se você tem contato com a palavra de Deus diariamente, se você faz devoção a Deus através de um culto doméstico, a palavra de Deus vai ser doce para você. Vai ser boa para você, vai ser boa para a sua família, para os seus filhos, para o seu cônjuge. Agora, o inverso é verdade. Se você se mantém longe da palavra de Deus, todas as vezes que você buscar ela, vai ser como um barril de fel. Todas as vezes que você for fazer um devocional em casa, não vai ser como mel, mas vai ser como fel, azedo, duro, difícil, e ninguém quer. E aquela discordância. E, irmãos, quanto mais próximos da palavra de Deus, mais doce ela será para a nossa vida e para a nossa família. Por isso, meus irmãos, essa palavra ela vai se tornando eficaz para a nossa salvação. O apóstolo Pedro ele vai falar lá no capítulo de número 2. Receba comigo, por favor, abra para lá. 1 Pedro 2, versículo de número 1 até o verso 3. Diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Portanto, como uma criança recém-nascida, ela anseia, deseja o leite. A palavra de Deus é o genuíno leite espiritual para nos dar crescimento para a nossa salvação.
ela se torna eficaz para, irmãos, nos dar crescimento na salvação. Então lembre, você se converteu, você entregou sua vida a Cristo. Cristo, pela sua graça, tirou você do estado miserável, desgraçado de pecado. Ele te redimiu. Mas agora você precisa galgar massa muscular. Você precisa se fortalecer. Isso só vem, meus irmãos, quando nós estamos tomando o genuíno leite espiritual que vem da leitura, da meditação e da aplicação da palavra de Deus na nossa vida. Dessa maneira que Cristo deixou a sua igreja para que tenhamos crescimento para a nossa salvação. Por isso, muitos crentes, eles permanecem num estado vegetativo, estagnado, porque não tomaram ainda um compromisso eficaz com a palavra de Deus. Quando você estuda a palavra de Deus, quando você ama ler a palavra de Deus, fazer a leitura da Bíblia toda, tem um compromisso, tem um cronograma de leitura, você faz devocional diário, você vai ver Deus operando na sua vida e fazendo você mais celestial, fazendo você mais espiritual, fazendo você mais resignado nos problemas, nas situações difíceis da vida, fazendo você mais alegre, né? O céu vai baixar para você e você vai ser mais alegre, né? Nas dificuldades, nas intempéries desta vida. Você vai conseguir vencer mais fácil, vai ter discernimento espiritual, vai conseguir olhar o pecado, você vai conseguir discernir quando alguém quer lhe levar para o caminho do diabo, você vai conseguir discernir as ciladas de Satanás. Tudo isso, irmãos, só vem pela nossa meditação e aplicação da palavra de Deus ao nosso coração. Quero que você leve isso no seu coração nessa noite, que você medite nisso. Cristo te tirou de um estado de pecado para uma vida consagrada à sua palavra. Então leve isso no seu coração, para o seu bem. É por isso, como pastor, eu alerto aqui, irmãos, nós tomamos o compromisso de não passar nem mais um ano da nossa vida sem ler a Bíblia toda. Quando nós vamos fazer o discipulado na casa dos crentes para receber na igreja, eu digo, consagração à palavra de Deus. Essa é, irmãos, esse é um dos fundamentos da nossa igreja. Essa é a nossa vida. Então tomem ciência disso, guardem isso no coração de vocês, tá bom?